Fala pessoal, sou Canarinho na área, estamos aqui de volta logo depois do jogo Brasil-Inglaterra, resultado super legal pra gente e hoje com vídeo diferente, análise de torcedor. Fala JP, fala Biel, e aí animados? Depois de uma vitória como essa, aí 1-0 o Wembley, sempre animado aqui pra dar um panorama do que análise que a gente faz do jogo, né? Como torcedor, né, cara? Exato. Isso aqui é o mais legal. Fala Biel. Pô, tô feliz aí, principalmente por causa do resultado, né? Tem um tempo que a gente não ganhava contra uma seleção assim, desse tamanho, e que a gente não ganhava também. Então, Verdade. Assim, só pontuando, pelo que eu entendi, foi o uniforme que tava influenciando. O uniforme pesou. Como o gato começa a ser um parente distante da onça, mas é um parente. Quando pegaram o gato e jogaram ele no chão, a onça ficou chateada e deu tudo ruim daí pra frente. Boa, concorda, galera? É isso aí. Mas... Não esquece, segue a gente, compartilha e roda a vinheta, vai. Depois de uma análise do gato tão perfeita, feita aí pelo Biel, e depois de ter mais de 3 mil pessoas, obrigado galera por terem acompanhado a gente na live, que foi sensacional, mais de 3.100 pessoas diferentes passaram ali, a gente fica muito feliz de ter feito esse trabalho e vamos para as próximas, né JP, né Biel? Junto com vocês. Como a gente sempre fala, sou o Canarinho, de torcedor para torcedor, queremos sempre estar falando aqui de uma forma diferente e hoje fazendo um vídeo de análise de torcedor. Para começar, como é que foi a impressão de vocês aí do jogo como geral? Biel, JP, fala aí pra gente. Fala Biel, começa aí um pouquinho. O jogo que eu percebi que o Dorival fez do jeito convencional, né, que tanto o Danilo falou depois da partida, fazer o que já tá inventado. Não inventar, não fazer um jogo diferente. Não é que o jogo do Diniz era muito diferente, só que era um estilo de jogo que não combina com as peças que a gente tem. Porque ele tava querendo sair toda a bola no chão. Aí quando a marcação dobrava pra cima do Brasil, quando eles apertavam mais, o Brasil, como não queria virar o jogo, não queria dar chutão, de início só quer bola no pé, rasteira, o Brasil perdia a bola. Aí vinha um contra-ataque e tomava um gol. Então o Dorival fez assim, toca a bola, quando apertar, vira o jogo. O cara recebia do outro lado sozinho. Então, e outra coisa que eu percebi que o time não jogou mal. Não teve um jogador que você fala, pô, esse daí jogou mal. Esse não comprometeu, né? Não teve, isso. Né? Todos os jogadores pelo menos tentaram ou jogaram bem. Então, perfeito, Biel. E assim, o que fica de impressão, JP, é que o Dorival fez o básico, né? Ele pegou e falou, cara, o que você faz bem? Colocou aquele cara para desempenhar o papel que ele faz bem, cada um no seu lugar, mas o que você achou aí na sua Não, eu gostei impressão? aqui do que o Biel trouxe, né, para começar essa análise, e eu queria acrescentar isso que você, pegando o ganchado que você falou do Dorival, que ele sempre foi tratado como o cara que faz o arroz com feijão, né, que é o basicão, mas é um básico bem feito. Isso não é demérito para ele, porque no futebol moderno eu acho que fazer o básico ultimamente tá complicado, né? Você não vê trabalhos básicos sendo bem feitos, e o Dorival tá sendo mestre nisso. Mas assim, a gente é torcedor e a gente tá empolgado, mas pé no chão, porque é o início de um trabalho. Acho que sim, tem muita coisa para equilibrar, para o Brasil melhorar, tanto nessa parte da transição defesa-ataque, ataque-defesa, mas cara, acho que o caminho a gente já tem ideia que a gente precisa fazer, né? A lembrança a gente se empolgou muito, né? Como todo torcedor no começo do Diniz. A gente teve, depois natural, teve o que aconteceu depois. Mas era a Bolívia, a diferença é essa, mas também valia. Então, ou seja, aí tem todo um contexto de peso e contrapeso, mas obviamente não tem como comparar Bolívia e Inglaterra. A Inglaterra dá a sensação que sempre está perto de ir e nunca vai, né? Não sei, depois de 66 você para e pensa assim, não, a Inglaterra tem o timaço, mas ela nunca consolida assim em cima disso. E eu, batendo o olho assim, muita gente, depois aqui do jogo que a gente ficou olhando aqui, né, na sequência, falando de bater muito no Bellingham. O que vocês acharam disso? Foi muito mesmo ou é muita... Tá certo. É bairrismo? Fala aí. Tá certo. Você acha que ele tem que apanhar. É basicamente isso. Faz parte do futebol. O cara, isso, o futebol é um jogo de contato. E o cara que ele é o mais perigoso, é o que dá mais perigo pro Brasil, pode arrumar uma bola, pode arrumar um gol do nada. Você tem que chegar em cima nele forte.
Entendeu? Na primeira que ele deu, tipo, uma passada ali, dá uma nele, bate nele, porque assim, senão fica tirando o pé, aí, pô, vai driblar um, driblar outro e gol. Igual aquele gol do Hendrick contra o Botafogo. Exatamente. Foi tirando o pé e gol. Sim. Entendeu? Então tem que... E não pode deixar, né, Biel? Não pode deixar. Acho que tem que estar ali. Acho que o grande lance, né, JP, é que tá ali marcando, né? Fazendo a pressão o tempo inteiro. Sim. Tá certo que teve uma entrada aí, a gente vai falar um pouquinho do Paquetá, mas teve uma dele também, no próprio Paquetá, que foi super forte, né? Que a gente viu aqui. O que você acha, JP, aí dessa... Cara, eu também sou a favor. O jogo é de contato, né? Futebol não é um jogo como o tênis, que tem uma rede que protege os adversários, ou propriamente o vôlei. Mas eu sempre falei isso em relação ao Messi também. O Messi deita nos jogos porque ninguém chega duro no cara. Tudo bem que ele é liso, ele é inteligente, craque, consegue tirar, mas você vê que tem muitas poucas vezes que você vê um cara chegar duro e derrubar o Messi mesmo assim, numa falta. Então acho que o que aconteceu com o Bellingham nesse jogo é o futebol. Acho que, obviamente, que foi dentro do campo esportivo. Não teve um braço, não teve um cotovelo, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando... E assim, não foi desleal, né? Isso, exato. Acho que a palavra não foi desleal. E se a gente for olhar com muita calma, a gente nunca vê eles falando sobre o Vini Júnior apanhar nos jogos igual apanha. O Neymar, o tanto que o Neymar... Pode falar que o Neymar cai. Um monte de gente fala isso, eu não concordo, mas aí é papo pra outro. Mas assim, o Neymar apanhou pra caramba a carreira dele inteira. Né? Isso, por mais que ele... é porque ele ficou muito com a bola. Então, talvez o Bellingham também esteja com esse mesmo papel e é nessa análise que a gente tem que se apegar. Sim. Então eu discordo dos ingleses aí falando hoje. E foi na Inglaterra, né? Em 66 foi onde o Pelé mais apanhou numa Copa do Mundo, né? Não foi contra a Inglaterra, foi contra Portugal. Mas assim, Pelé foi caçado de uma forma desumana, né? Vamos dizer. Sim, isso sim E eu não me lembro, quer dizer, na verdade eu não sei se lá na época teve repercussão, exatamente. Né? Não tem como nem saber. Também não tenho notícia disso, né? Isso, Copa de 74, aí dá pra ter episódio pra falar disso, assim, bacana. Tá aí um tema legal da gente falar sobre jogadores apanhando e como é que as pessoas percebem o apanhar dos outros, né? Isso é muito louco. Mas, a gente vai fazer o formato aqui da análise do torcedor. DJ, bota na tela aí pra gente um pouquinho aí, só a formação do time, o time que jogou. E aí a gente tá usando aqui o SofaScore. Thales que indicou aí, Thales, valeu demais. E eu uso ele agora sempre para fazer o acompanhamento. E nesse ponto aqui, a gente está aqui com a escalação inicial do Brasil, que começou com 4-3-3 e as notas aqui do SofaScore em cima de cada um. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de cada um aqui. As maiores notas que chamam a atenção pelo SofaScore. 7.5 do Bento e Rodrigo 7.5. O que vocês acham, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui das impressões da maior nota. Eu acho que é justo. Os dois jogaram Rodrigo bem. Também? Não, o do Rodrigo eu não acho que era 7.5, porque assim, não era pra ser a melhor nota. Não é pra ser a melhor nota. Isso, não tá era entrando pra no mérito de ser 7.5. Isso, era pra ser a maior nota. Isso, era pra ser um 7.5, mas não era pra ser a melhor nota. O Bento fez, eu acho que ele chegou nessa nota porque ele fez 2 ou 3 defesas difíceis. Foi. Então aumenta muito a nota. Já o Rodrigo, como ele pegava muito a bola, eu acho que deu muito Talvez nisso. por isso, Então, né? deu passes direcionados pro gol, sei lá, pode ter dado nisso. Pode então, subiram as notas por esses tipos de jogada, que dão uma... Sobe, dá uma né? subidinha. A Aí. somatória dos pontos aqui no SofaScore, pessoal, é exatamente isso. Passes certos, passes errados, quantidade de linha de impedimento, chutes a gol, chute para fora. Então é assim que ele vai calibrando. Desarmes, né, no caso da linha de defesa, e isso vai colocando a média aqui disso, né? Né, JP? E assim, essa parte do 7.5 ele chama logo do lado a atenção, já pegando o gancho dos maiores, a menor nota dos titulares, que é o Vini Júnior. O que você complementa aí pra gente em cima das notas maiores, o Vini Júnior sendo a discrepância aqui? A questão que chama a atenção é a diferença, né, do Vinícius pro Rodrigo. Porque quando a gente analisa e vê o jogo, né? O jogo, aparentemente, os dois não tiveram uma atuação destacada. Sim. Não foram mal, mas também não foram ótimos. Foram razoáveis, acho que assim, foram pro jogo da forma como eles vêm jogando e tá tudo certo. Mas a diferença de 6.4 para 7,5, ela passa um pouco por essa explicação que vocês trouxeram, né? Perda do gol, isso, né? de toque de bola. Não sei se... Acho que nenhum dos dois tomou, não. Foi o Paquetá que tomou amarelo. Que aí você perde também um pouco da nota, né? E tudo bem.
Mas assim, acho que o Vinícius Júnior foi o cara que teve 2 grandes chances claras de gol. Aquela no primeiro tempo que ele tira do goleiro e o zagueiro tira quase que em cima da linha. E o gol do Endrick também foi uma jogada que ele arrancou, meio que pressionado, conseguiu bater, mas o goleiro tirou, né? E aí sobrou pro Endrick fazer o gol. O Endrick poderia ter saído com um doblete, né? Nós vamos falar das substituições aqui, mas, cara, sensacional. Aí vamos pegar agora pontos por posição, assim, só interessante, né? Como o Biel falou, eu concordo plenamente, né? A gente concorda, a gente estava conversando. Não teve ninguém que atuou mal nesse dia, né? Não. Foi um primeiro jogo onde que todo mundo estava bem, e isso é muito bom, graças a Deus, fluiu bem. Se a gente olha aqui para a linha de zaga, não tem nenhum comentário assim grande. O Danilo fez uma partida interessante. O Wendel também, né? Certo? Também fez uma partida que não comprometeu. O Beraldo e o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, pra mim, foi uma maior surpresa. Foi absurdo. Eu achei que o Fabrício Bruno foi assim... Jogador sério, ele não levou nenhum drible no jogo, né? Exatamente, não levou nenhum drible. Fez 2 ou 3 desarmes grandes. Sim. Até a nota dele, isso depois a gente pode entrar no detalhe, se eu não me engano, contabilizou uma cabeçada que ele deu errado. Então, aí por isso que ela teve 7.1, mas se a gente fosse olhar pelo cara aqui que foi, o Fabrício Bruno jogou muita bola, né? Foi um grande jogo dele. Alguma coisa a destacar aqui? Infelizmente só o Fabrício Bruno fez uma coisa ruim, né, para um jogador. Ele acabou botando ele no bolso, não deixou o Bellingham jogar. Isso mesmo, isso deveria ter saído uma imagem, né? O bolso dele lá. Já saíram um post na internet. Fabrício Bruno chegando em casa, tirando coisa do bolso. Carteira, chave, celular e Bellingham. O pessoal tá falando que o Bellingham já se apresentou pro clube dele. Ele pegou o voo junto com o Fabrício Bruno, já tá em Madrid, né? Bom, faz sentido. De verdade, o Bellingham aqui nesse jogo foi impecável, né? A seleção trocou, o João Gomes também ficou em cima dele, né? Fez uma troca ali muito grande, às vezes com o Bruno Guimarães e puxando ali com o Fabrício Bruno. Então foi um esquema tático aí muito legal que o Dorival montou em cima dessa linha. E aí, só pegando o gancho do Fabrício Bruno também, é a questão que ele é um jogador que entrou na lista após o corte do Marquinhos. Então ele não estava na lista inicial dos 4 zagueiros. O zagueiro que estava lá e que não jogou foi o Murilo. Então estava o Beraldo, o Murilo, que eram os 2, e depois teve 2 trocas, que acabou entrando o Bremer também. Então o que isso eu acho legal? Que o Dorival, ele tá olhando mesmo, como ele falou, o grupo com 50 atletas e não com os 25, 26 que são convocados, né? Porque algumas pessoas questionam, mas o Fabrício Bruno chegou depois. Como é que ele é titular? Ele entrou, né? Mas aí você tem várias outras questões que envolvem também treino. O próprio treino, mas também a própria característica do jogador, do jogo, do adversário, encaixa, né? Como o adversário vem. E o Bento foi a mesma coisa, né, JP? O Bento foi, por que não foi o Rafael? Ele foi perguntado, né? No fim do jogo ele foi perguntado, por que não foi o Rafael? Ele falou assim, porque o Bento foi melhor nas duas coisas, na minha opinião, ele foi melhor. Mas o Bento é melhor também, né? Exatamente. Não é que é só o treinamento. E além de tudo, é o cara que tem mais longevidade. A pista dele é maior, né? A pista dele é maior, exatamente. Mas eu acho que qualquer um dos 3 ali ia representar bem também. Também acho. Assim, eu gostei da convocação do Rafael e tudo mais. Podia dar uma chance pro Fábio, né? Ele tá velho, mas... Uma convocação. Maluco tem 43... Maluco tem 43 anos, ele nunca foi convocado. Já foi convocado. Ele teve... Ali é a maior incógnita. E não foi só uma vez, foi várias. Mas é a maior incógnita. Por que o Fábio não continuou na seleção? Aí essa é uma questão que ninguém sabe entender. Mas aí vai de encontro com... ao encontro do que você fala, e às vezes assim, cara, o cara que tá no melhor momento, se faz sentido, se não faz, e aí o processo pra frente. Então, você tá falando do Fábio com 40. Quando o Rafael foi com 34, você falou, mas o Rafael já é mais velho também. Isso, exato. Então aí é uma coisa. E ele é 9 anos mais novo. Exato. Então é incoerente, assim, no sentido de falar, dá uma chance pro cara com 43 e o cara com 34, eu gosto do Rafael, mas não... eu gostei da convocação do Rafael. Eu não consegui entender ainda, cara. Eu gostei da convocação do Rafael, não foi uma convocação ruim, mas seria legal dar uma chance pro Fábio. Boa, isso. Numa próxima convocação. Mas não vai ter próxima. Não tem como, cara. O cara tem 43 anos, eu acho que o Fábio faz 44 esse ano. Infelizmente, assim. Não, mas que a gente, eu acho que todo mundo concorda que ele é um baita goleiro e ainda continua em alto nível, mas seleção já não. Não, boa. Voltando aqui pro jogo, pra gente falar aqui da formação e voltando aqui pra nossa linha.
Aí vamos pro meio de campo, né? João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Aqui eu acho que dá pra gente explorar um pouco, falando assim, cara, o Paquetá, hein, bicho? O Paquetá saiu e deu espaço para uma jogada ali do Andrés Pereira e tudo mais, mas pra mim foi o grande nome assim do jogo, cara, porque ele pisou na área muitas vezes, fez grandes passes, colocou, acho que ele foi um motorzinho ali no meio, junto com o João Gomes, acho que os dois fazia falta. Fizeram, e o Bruno Guimarães que sempre vai bem, né, cara? O Lucas Paquetá fazia falta, na sua opinião? Sim. Pra mim ele fazia falta porque faltava esse cara pra armar o jogo. Ficou ali uns 2 jogos sem o Neymar e sem ele. Aí perdeu o cara que pega a bola no meio e joga na frente. Entendi. Então faltou ele. Liga ali, né? E foram justamente nos 2 jogos mais difíceis, né? Colômbia e Argentina. Que não teve cara de liga, não tinha, né? Não tinha. Ele atrasou o Rodrigo, me lembra aí, ele atrasou o Rodrigo pra jogar de meio, né? Foi isso mesmo. Tem razão. Mas e o Paquetá, pra mim, acho que foi uma grande... Não é surpresa porque a gente já sabe, né, do potencial. Aí, volta lá pra nós, DJ, por favor. Aqui a tela. E eu acho que nessa condição de pensar o Paquetá aqui nesse desenho, é um desenho que favorece ele muito, né? Sim. Favorece bastante aqui o cenário. E aí indo pra frente, certo? Falando aqui, e aí a gente ainda usando o Paquetá, mas o Paquetá municiano, a gente já falou um pouco ali dos 3, o único que a gente não falou de quem tá na frente foi o Rafinha. Mas como é que vocês viram o esquema ofensivo da seleção usando o Paquetá aí nesse ponto? Paquetá fazendo a liga ali com Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior numa primeira formação. Funcionou, né? A gente viu que teve várias oportunidades de gol, acho que tanto a forma como foi armado o meio-campo é um meio-campo de Premier League, né? E você tava jogando com um time da Inglaterra que tem também a mesma... É um espelho, meio-campistas da Premier League. É um espelho. Então, acho que assim, a flutuação e a facilidade que o Paquetá tem para fazer esse tipo de movimento, contando aí com a contenção do João e também do Bruno, fez com que ele tivesse... Espaço, né? Ele mesmo, o próprio Paquetá teve uma chance que ele pisou na área e meteu uma bola na trave. Então, assim, é um cara que flutua muito bem por todo o campo. Então, acho que, assim, é um jogador que precisa estar nessa seleção para ajudar a gente a ter mais oportunidade de gol, já que acho que aqui a grande questão o Dorival conseguir equilibrar, né? O equilíbrio defensivo com o ofensivo do time, né? Biel, e você, mudaria alguma coisa pro jogo de terça-feira? Com Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Rafinha sai. Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Aí sai Rafinha. Talvez. E aí o Rafinha no meio, o Rodrigo na ponta. Não, talvez pela nota. Assim, influenciado pela nota. Entendi. Mas assim, talvez pela nota botaria Rodrigo na direita. Rafinha na direita, Rodrigo na esquerda e Endrick no meio. O Endrick pra mim tem que jogar. O Vinícius. Isso. Mas acho que o Vinícius... Mas assim, eu acho que isso que eu tô falando. Pela temática, por tudo, por ele jogar bem. Esquecendo a nota ali, a matemática. Isso, esquecendo tudo, como se eu nunca tivesse visto aqui Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick no meio. Até porque tem dias e dias, né, JP? Talvez o Vini Júnior não jogou, mas assim, eu gosto. Na casa dele. Eu acho que o Endrick tem que jogar pelo emblemático do Bernabéu. Não acho que ele vai entrar de titular, mas eu colocaria ele de titular também. Até para dar uma ênfase mais forte, jogar no Bernabéu, jogar lá dentro com a torcida, fazendo tudo aquilo ali. O ataque já do Real Madrid, né, vamos falar assim, que você poderia ser. E a parte ali, o Vini Júnior na esquerda, então Vini Júnior, Rodrigo na direita e o Endrick no meio. E você, JP, mudaria alguma coisa pro próximo jogo? É isso. Eu também mudaria. Eu iria com o Endrick de titular, mas eu acho que o Dorival vai naquela. O time que tá ganhando não se mexe, né? Ele vai colocar. O Endrick vai entrar ao longo do jogo. Mas esse time não tava ganhando. O time que tava ganhando tinha o Endrick. Não, mas acho que pelo resultado. Né? Isso, pelo resultado, sim. O time que ganhou não é esse. Isso. E aí o time que começou, jogando com o time que começou da Inglaterra, só dando uma passada rápida. A Inglaterra veio com a formação 4-2-3-1. E a nota maior dela aqui foi a do Bellingham, mas misturado com o John Stones. Do Rice e do Chilwell. Então, esses dois caras aqui, que a gente nem ouviu falar tanto no jogo, né? Porque são jogadores mais de contenção. Então, se você olhar pelo Bellingham, a nota dele foi até boa, né? E o Walker, saiu no começo do jogo ganhar um 7.2
É estranho, né? Tá estranho, mas assim... Mas é porque ele pega com Mas é pela tempo de Isso, tal, sim. Por isso que ele quando- teve uma pequena minutagem. Se a gente pega lá os jogadores do Brasil, No que Brasil, entraram no é final, só eles no têm pedaço vai nota. estar nota, verdade. E aí, a média de idade, 27 anos aqui na Inglaterra, isso chama atenção. E aí, se a gente pega do Brasil, 26 anos. 26.1. Então, é interessante. E aí, passando só rapidamente aqui pelas substituições, a gente, no fim, a gente saiu desse 4-3-3 e acabou indo para um 3-5-2 no final, talvez, mais ou menos, certo? 3-5-2. E aí a gente teve o Andrés Pereira no lugar do Paquetá. Falando dessa substituição especificamente, o cara que deu o passe pro gol, né? Pra formação do gol. Na verdade, não vai contar como uma assistência, porque foi uma bola do Vini Júnior, que o Vini Júnior perdeu a bola e aí sobrou pro Hendrick. Mas o que vocês acharam aí do Andrés Pereira e do Douglas Luiz? Vamos falar dos dois de meio de campo aqui que entraram. Do Douglas no lugar do Bruno Guimarães, menos tempo jogando, né? 79, e o Andrés aos 71 no lugar do Paquetá. Eu gostei bastante do Andrés Pereira. Ele jogou, tipo, bem. Ele até teve uma bola que ele perdeu. Depois ele ganhou, recuperou, deu a bola pro gol. E eu gosto dele, assim. Não é aquele cara que eu sou muito fã. Eu ainda prefiro o Paquetá. Mas não deu pra colocar os dois juntos, porque realmente ia desbalancear. Ia ficar o João Gomes lá atrás. O João Gomes não, o Bruno Guimarães lá atrás. E o Paquetá e o Andrés na frente. Sim. Então... ficaria bem ruim. Aí ele tirou o Paquetá, colocou o Andrés e tirou o Bruno Guimarães e colocou o Douglas Luiz. Você gostou também, JP? Sim. Volta pra nós aqui, DJ, por favor. Eu não vi grandes diferenças, né, entre o jogador que estava e o que entrou. Então a gente conseguiu manter ali a qualidade, né? Eu acho que, e, inclusive, o Douglas Luiz, quando a gente avalia a nota aqui, é uma nota baixa lá, né? Junto com... até menor que a do Vinícius Júnior, né? Os três de meio campo. Pablo Maia também jogou. Ele é volante. Mas o Pablo Maia nem tô falando aqui. O Pablo Maia entrou ele jogou 4 minutos, 89, acho, né? Ah, sim, mas... Ele jogou uns 4 minutos, tanto tem que nem que considerou comentar nota também. Mas eles não consideraram nota porque o Pablo Maia, você tá dizendo por causa da jogada, né? Que ele teve o lance. Ele salvou o gol do Rashford dentro da área. É verdade. Ele conseguiu fazer então faz sentido comentar, né? O Pablo Maia, mesmo ele tendo entrado com pouco tempo, ele salvou ali um que poderia ser um gol ali do Rashford ali no final. A força do Pablo Maia é um pouco do vigor físico, né? E ele consegue correr o campo inteiro. Então, no final do jogo, faltando 5 minutos, ele entrou. E aí teve, acho que a única jogada que ele conseguiu participar, ele evitou uma chance muito clara de gol. Se ia ser gol ou não, a gente não sabe, mas que era muito, muito perigoso, né? O Bremer, acho que entrou ali pra ter os 3 zagueiros, né? Pra fechar. Só pra segurar. E aí, assim, ó, pra gente finalizar aqui das substituições, Hendrick e Savinho também entraram no jogo. O Hendrick, nem preciso dizer, né? Foi o cara da partida, fez o gol. E o Savinho. O Hendrick foi o jogador mais novo a marcar pelo Wembley, tanto por clubes quanto por seleções. O mais novo da história a marcar um gol no Wembley. Jogador profissional, né? Jogador profissional, né? Sim. Cara, legal isso, né, cara? Uma baita representação e isso faz muito sentido, né, cara? E é o quarto mais novo a fazer gol pela seleção, né? Quarto mais novo. Só atrás de 3 lendas. Né? Só lenda, né? Pelé, Edu, Ronaldo, ele e Coutinho. Nossa, é um nome. Não fraco, Felipe Coutinho. Parabéns, mandou bem O demais. Hendrick, ele poderia ter uma estatística só dele. Se ele fizesse o segundo gol, ele ia ser o único com 2 gols. Nossa, ia ser... E você aí de casa? Concorda com a escalação? Mudaria algo mais? Faria só essa mudança do Rafinha ou não mexeria em mais nada? O que você faria? Traz pra gente o comentário. Esse é o vídeo de análise de torcedor, pessoal. A gente fez ele aqui de uma forma concisa, o mais pragmático possível e forte, mas foi ótimo. Adorei fazer esse vídeo, JP Biel. O que vocês acharam? Podemos fazer mais vezes, né? Vamos fazer mais, né? Sim. Agora vai ter mais jogos, né? Sim. Copa América saindo, quem sabe cada vez mais a gente fazendo. Sim. Animal. E você, Biel, gostou? Gostei muito. Gostei bastante de fazer esse modo, que a gente deu a nossa opinião de uma forma mais focada também na tática do jogo, né? Na tática do Dorival, que fazia arroz com feijão. Boa. É isso. E você, gostou desse vídeo? Comenta aí pra gente também se faz sentido esse formato. Obrigado mais uma vez. Contamos com você sempre aí com a gente no Sou Canarinho. Não esquece, segue a gente, compartilha e não deixa de seguir em todas as redes sociais. TikTok, YouTube, Instagram. Valeu, tamo junto. Até a próxima.